Muito bem, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Notas Pretas podcast. Eu sou o Caleb Teixeira, E eu sou o Kevin Almeida. sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com. Eu esqueci de perguntar o seu sobrenome, é Bianca do quê? Meu Deus. Bianca Garcia. Perdão? Bianca Garcia. Bianca Garcia, estamos aqui com Bianca Garcia, exatamente. Eu não perguntei o sobrenome do Prepara desse convidado. Do apresentador, é convidado. algo a ser comendado. Sim, Maravilhoso. não, eu vou tomar o lugar do Celso Portiolli. Espere só. Aham. Vai. Mas pessoas, já pedindo para vocês se inscreverem, deixar o like, ativar o Deixar sininho o das like, aquele like esperto, notificações. aquele comentário. Exatamente. E bora lá que o papo de hoje vai ser bem interessante, porque nós temos hoje, ao contrário dos podcasts passados que a gente tinha realmente músicos de verdade, hoje a gente tem uma cantora de verdade e, além disso, ela é um exemplo para todos nós sedentários. Ela é atleta, ciclista ainda por cima, uma menina que não tem uma grama de caloria no corpo. Bianca Garcia. E aí, Bianca, boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, tudo bem? E você? A gente também tá bem, prazer em receber você aqui, seja muito bem-vinda e bora lá. Almeida, quer deixar Vamos tentar fazer com que ela não se arrependa, né? exatamente? Vamos começar pelo mais feio. Almeida, dá aí a sua autodescrição, depois eu faço e aí a gente deixa para nossa convidada fechar com chave de ouro. Exatamente. Eu tô sentado aqui, como sempre, no traje habitual de jeans e camiseta polo, com o microfone de lapela clipado na parte direita da camisa, com meus óculos escuros, os fones de ouvido e a xícara de café do lado que não pode faltar. Isso aí, xícara personalizada. Ainda não. Pois bem, Ainda não chegamos nesse nível. eu tô sentado, provavelmente vocês devem estar vendo um microfone Agora de todo o tamanho o na minha assusta a frente. criancinha vai se descrever. Cala a boca. Tá chovendo aí, Almeida? Sem. Caramba, mano. Dilúvio, ó. Enfim, eu sou moreno, tenho cabelo preto, tá meio bagunçado, jogado pra trás, tô de fone. Tô com a barba bem baixinha e tô de óculos escuros e com uma camiseta cinza. Com, não sei se dá pra ver, mas tem um Thor aqui na frente com um machado levantado aqui. Enfim, e aí, Bianca, você pode fazer a sua autodescrição para nós? Sim, eu também estou sentada com uma blusa azul Legal. e eu tô com uma parede de fundo branca, né, com uns desenhos de florzinha e bolinha atrás. Legal, bacana, bacana. Bianca, conta pra gente um pouco de você. Você tem deficiência visual parcial, né? Pelo que a gente percebeu que você consegue enxergar um pouquinho ainda. Como é que aconteceu a sua deficiência visual no caso? Então, eu nasci, né, com retinose pigmentar. Aí, quando eu estava com 2 meses de idade, bebezinha, a minha mãe, com a minha avó e meu pai, começou a reparar que eu não olhava para eles quando eles falavam comigo. Eu ficava só olhando na direção da luz, ou para uma janela, ou para uma luz acesa. Aí eles procuraram a oftalma, né, que a família sempre foi, e aí deu o diagnóstico de retinose pigmentar. Aí eu nasci já com baixa visão, né, e agora já piorou bastante do que quando eu nasci, sabe? Já piorou bastante. No caso, então, uma retinose, então, que ela vai se. Não sei se. Óbvio, eu não conheço nada de retinose, tá? Ela vai se, a visão vai se deteriorando, então, ao longo do tempo? Isso, as células da retina da gente estão morrendo, né? No caso, eu nasci já com a visão periférica e tenho visão noturna. E conforme eu fui ficando mais velha, eu fui perdendo cada vez mais essa visão periférica, né? Então, eu enxergo a visão central no olho esquerdo e no olho direito quase cega. E qual é o nível de visão que tu tem hoje em dia? O que, que tu consegue ver? Então, eu consigo ver, né, por exemplo, pessoas. Eu consigo ver que tem uma pessoa na minha frente, mas eu não consigo ver nitidamente, por exemplo, o rosto dela, sabe? E eu tenho uma visão como se fosse tubular, sabe? Como eu só vejo visão central, eu só consigo ver partes por partes. Por exemplo, uma pessoa que enxerga normalmente, ela olha para um rosto e consegue ver o rosto inteiro, né? Eu não, se eu olho para o olho da pessoa, eu não vejo o nariz. Se eu olho o nariz, eu não vejo a boca.
Entendi. Você não consegue ter uma visão nítida, como você bem disse, do rosto por completo. Não. Ah, bacana. E como foi a sua alfabetização? Já te jogaram direto no Braille ou você fez uma alfabetização com letras normais, mas só que aumentadas, no caso? Eu fiz com letras normais, só que aumentadas mesmo. As minhas provas na época de escola vinha tudo com letras maiores, né? As apostilas. Na lousa eu sentava sempre na primeira carteira e conforme a professora ia escrevendo e andando na lousa, eu ia mudando de lugar, sabe? Para ir seguindo. Entendi. Então você tinha as primeiras fileiras eram só suas, as primeiras carteiras. Sim. Legal, E o legal. Braille, o Braille chegou a entrar na nossa vida? Tu tem contato? Já teve? Como é que é? Eu comecei a ter contato agora, porque agora eu não consigo mais escrever nem com letras grandes. Aí eu tive que entrar em contato com o Braille. Você acha que faz tanta falta assim o Braille ou não? Porque, por exemplo, eu fui alfabetizado em Braille porque eu perdi a visão aos 5 anos. Porém, hoje eu não tenho, basicamente na minha vida eu não tenho contato quase nenhum com Braille, a não ser numa caixa de remédio, alguma coisa do tipo, mas como a gente aqui tem a minha enteada que enxerga um pouquinho, então geralmente ela separa os remédios. A minha esposa também já tem um pouco de visão, né? A Priscila enxerga um pouquinho, mas eu não sinto basicamente falta nenhuma de Braille. Você sentiu essa necessidade? Então, eu senti agora porque, né, por exemplo, igual você falou, caixa de remédio, ou, por exemplo, ler livro. Eu tenho muita saudade de ler, sabe? Antes, quando eu conseguia enxergar, eu lia bastante. A melhor sensação que tem virar a página de um livro. A Sim, o melhor cheiro sensação do que tem. livro também. Hum. E que tipo de leitura que você gosta? Porque aqui você está falando com dois ratos de biblioteca virtual, né? Exatamente. Eu leio desde os meus 5 anos de idade. Eu também fui alfabetizado só no Braille. E eu leio desde que eu tenho 5 anos, mais ou menos. Então, Kevin já leu Harry Potter essa uns é uma 15 pergunta vezes. bem interessante. Inclusive, é um debate que dá para nós desenvolver em algum outro episódio. Pelo seguinte, eu vou, não, vou, te- vou tentar não me estender muito, mas é uma tese bem interessante. Hoje em dia, nós temos muito deficiente visual que só usa o celular e o computador. E aí tu vai ver a ortografia deles é de assustar. Por quê? Porque é o tu tocar, entre aspas, na palavra que tu tá lendo, barra escrevendo, que tu vai Saber entender como que se e escreve encaixar ela. na tua mente como é que se escreve exatamente. Sim, sim, com certeza. Mas você tem contato com tecnologias também, né? Ah, Talkback, computador, NVDA, como é que é? Sim, então, o computador eu ainda consigo usar com fundo escuro, né, e com as letras bem ampliadas, bem Uhum, brancas, assim. E sim. o celular, por exemplo, eu uso o Talkback, né, Sim. mas não em todos os aplicativos. Por exemplo, o WhatsApp, eu consigo mexer sem o Talkback, mas, por exemplo, o aplicativo de bancos, enfim, aí eu tenho que usar o Talkback, porque daí eles não dão a opção de trocar o fundo da tela, nem de aumentar as letras, aí eu acabo tendo que. Entendi. Mas não teria uma configuração, a configuração do próprio aparelho já, Almeida, você que é o cara da tecnologia, a configuração do próprio aparelho já não resolveria isso? Que tem algumas A coisas de alto possibilidade contraste. que eu sei que ela poderia fazer, além dessas opções de alto contraste, seria um zoom na própria tela do celular, que tem as configurações lá de tela que te permitem dar o zoom, mas eu não sei quão efetivo isso seria para ela. Isso, porque também não é Aí só é dar o algo zoom, né? Também é a questão da cor de fundo. o contraste de cores, então Exato, exatamente. exato. Aí é mais Por complicado. exemplo, o do banco até dá para dar um zoom, né? Só que, por exemplo, lá só tem o fundo branco com as letras pretas, né? Aí para mim já fica difícil, tinha que ser o contrário, tinha que ser o fundo escuro com as letras brancas. Ah, entendi. Pra você ter ideia, a Priscila eu acho muito engraçado que além dela ser baixa visão, ela ainda é daltônica, só para ajudar, né? Então, Nossa, ela é daltônica desde quando ela enxergava. Então, tipo assim, já é a realidade ela ser mulher e daltônica, né? Que geral, a taxa de mulheres daltônicas é bem mais baixa. Mas agora ela é baixa visão e daltônica. Mas e como que entrou o atletismo na sua vida, Bianca? Você sempre foi uma pessoa fitness?
Não, pior que não. Por exemplo, na época da escola, eu odiava educação física. Eu falava, não, não gosto. Mas na verdade eu não gostava por conta, né, do bullying na escola, né? Porque geralmente uma pessoa com baixa visão na educação física, por exemplo, não vê a bola, aí o povo dá risada, aí, É, enfim, o aí pessoal eu da nem escola fazia. não tem dó. Não, não tem. Aí, Sim. tipo, na fase adulta já, né, o meu tio ele também tem esse nosso pigmentar. Aí ele ficou sabendo que estava tomando um time de goalball aqui na cidade. E Ah, aí ele falou, ah, legal. vamos lá. Aí ele pegou, me chamou, eu fui. Só que daí uma das técnicas lá na hora dos treinos, ela percebeu que eu tinha muita facilidade para correr rápido, eu tinha muita velocidade. Ela falou, ah, você já pensou em fazer atletismo e tal? Eu falei, não, nunca pensei, na verdade. Ó, Dela, ah, eu dou aula. Aí eu peguei, fiz tipo 2 treinos e já fui na primeira competição. Aí eu já fui caramba. e já ganhei a competição. Daí ela falou: ah, não, você tem que ser atleta. Aí eu comecei no atletismo e tal. E aí um outro técnico, né, daí no caso do ciclismo, me chamou para participar também do ciclismo. E eu nem sabia andar de bicicleta. Eu falei, mas eu não sei andar de bicicleta. Olha Que só. Não, legal. você tá louco, eu vou cair. Aí ele pegou, me E chamou, levou muito tombo, caiu muito? caí só uma vez só, acredita? Que Olha, legal. Que legal. Bicicleta, legal. saí andando. Eu falei, como assim? Como é que eu sei andar sendo que eu nunca andei de bicicleta? Fazer atletismo, Sim, corre, tem que Uma natural. Uhum. que correr, não legal. sabia. E pra assim, eu sou muito leigo, tá? Então hoje eu tô matando minhas curiosidades. E como que é o treino de corrida para deficiente visual? Então, no Como é que atletismo, é a adaptação? na Exato. verdade, são 3 tipos de deficientes visuais: T13, T12 e T11. T13 é um baixa visão que ainda enxerga razoavelmente bem. Tipo, eu na minha adolescência, sabe? Eu era baixa visão, mas conseguia fazer tudo Uhum. normalmente. Aí seria T13. E aí você corre sozinho mesmo na pista. Da hora. T12 tem 2 opções. Ou você tem a opção de correr com um guia, né? Ou você tem a opção de correr sozinho, que daí já é um baixa visão que enxerga bem pouquinho. No caso, eu agora. E o T11 é cego total, que daí é obrigado a correr com um guia mesmo. Saquei. Hoje você tá em qual categoria? Se fosse pra. Acho que você não corre mais, né? Eu não corro mais, mas eu tô na T12. Ah, bacana. Tá meio a meio, né? É, Eu fiquei aí eu tenho imaginando. 2 opções. Eu posso correr sozinho ou com guia. Sim. E tu Não, já chegaste a correr com guia? Sim, Ou tu sempre mas correu só em sozinha? treino. Só em Ah, treino. sim. Porque deve exigir um nível de treinamento absurdo, porque tem que ser sincronizado, eu imagino, né? Pra não Isso, ficar, ah, nossa, um ficar puxando o outro. porque imagina se o camarada que estiver correndo com você for um carinha que tem uma perna metade da sua, que, sei não, uma lá, vez ao invés de fazer ganhar. eu vi ele sair arrastando, ele, Imagina a cena, cara. Maravilhoso. Aí, tipo assim, tem uma regra de que o seu auxiliar ele tem que ter o condicionamento físico parecido com o seu, a mesma altura. Tem que ser, por exemplo, uma mulher correr com uma mulher ou não, sei lá. no atletismo pode correr mulher com homem, né? Pode ser misto. Uhum. Mas quanto mais parecido a pessoa for fisicamente com você, melhor, né? Por exemplo, você não pode pegar uma pessoa, por exemplo, eu que sou bem alta, pegar uma pessoa mais baixa vai ficar ruim pra mim, porque eu vou ficar torta, né? Tem que ser mais ou Sim. menos a mesma Claro. altura. E a questão do condicionamento físico? Eu pergunto isso porque, por exemplo, geralmente a gente vê que em outros tipos de esporte, tipo boxe, se eu não me engano, tipo assim, o camarada de 70 quilos não vai lutar com um cara de 120, vai lutar com um cara de Tem as 70. categorias específicas, claro. Exato, tem essas especificidades também. Olha que palavra bonita, especificidade Olha só. no atletismo também. Então, você fala para, por exemplo, para escolher um guia. Exato, para escolher um guia E pra correr também, ou e tipo, para todo mundo correr corre também. com todo mundo, independente de peso, de altura. Exato. Então, para guia, né? Tanto eu posso pegar, por exemplo, tanto faz se eu pegar uma pessoa mais pesada que eu, mais leve, se ela conseguir correr na mesma velocidade que eu, por exemplo, aí tudo bem, sabe? Mas Hum, competições também mistura tudo. Tem
pessoas, vamos dizer, mais fortes, mais magras, mais altas, Sim. mais baixas. É gordo. Só, é só Sim. o T11, o T12 e o T13. Por exemplo, eu não posso competir com uma T11, não posso competir com uma T13. Porque tu ainda tem um pouco da vantagem de enxergar minimamente que seja, né? Sim. Isso, eu posso Uhum, competir com pessoas que enxergam igual a mim, sabe? Legal. claro. E no ciclismo, como é que funciona? Então, o ciclismo é uma tandem, que chama uma bicicleta para duas pessoas. Aí Ah, o piloto vai na frente, que, né, é evidente, enxerga normal, e o deficiente visual vai atrás. Só que daí no ciclismo já tem uma diferença. No ciclismo só pode correr mulher com mulher e homem com homem. Não é igual no atletismo que pode misturar. Sim, que querendo ou não, geneticamente o homem ele tem um pouco mais de força que a mulher, né? Não é nem questão E de ser machista, nada do tipo, mas geneticamente o corpo do homem foi feito para levar a porrada. isso. sim, sim. Tanto é que, por exemplo, o índice do atletismo, né? O índice do atletismo masculino 100 metros que eu corria era 11 segundos. O índice do feminino era 14 segundos, né? Então já é uma Claro. grande diferença. O masculino é bem Caramba, mais. 3 segundos de É diferença. porque esses esportes de corrida assim, geralmente são decididos em milésimos, então 3 segundos é um tempo enorme. Porra. Uhum. Mas em compensação, pra aguentar a dor, a mulher, ela bate no homem. A gente não pode Sim, sentir uma dor de. Não pode bater o pé na parede que já tá, né? O Caleb, por exemplo, se ele sente uma dorzinha de dentro, ele fica incapacitado. Aí já não dá. Socorro. Legal. Você tem quanto de altura, por curiosidade, É porque ô você falou que Bianca? é bem alta. eu tenho 1,77. É, bem alta. É, realmente. 70? Uhum. Caramba, você é da Realmente. altura do Uhum. Kevin. Isso, praticamente. Caramba, eu tenho 1,80 m. Que isso? Realmente você tá acima da média. Geralmente a média das mulheres eu acho que é um metro Uns e 60 por aí. 60, 70 no máximo. Hum. Legal. Sim, tanto é que é difícil de achar guia para mim no atletismo e piloto no ciclismo por conta disso, porque as mulheres são todas menores do que eu. Sim, sim. Cara, provavelmente a minha enteada vai ficar da sua altura. Ela tem 11 anos, ela já tá com quase 1,5 já. Está quase o tamanho da Priscila. A Mais um Priscila pouco ela tem vai 1,55. passar da altura da mãe. Aí eu quero ver. Vai passar. Não, e a Luísa também, o pai dela é bem alto, ela tem um irmão de 1,85 m, então provavelmente ela vai ficar bem grande. Mas Hum. que legal. E a música, Bianca, como é que entrou na sua vida? Que fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que você canta. Sim, sim. Eu, na Bem verdade, sempre formado, gostei passarinho. Bem desde formado. criança. Que Só que legal. daí, no ano passado, no fim do ano passado, a Secretaria de Cultura aqui da cidade chamou eu para participar de um grupo musical sobre deficientes visuais. Eu falei, vou, né? Gosto de cantar. Aí o professor falou, nossa, mas você não quer fazer aula solo, enfim, né? Eu falei, eu quero. Aí eu comecei a cantar aqui no Centro Cultural, no Casarão da Cultura. Aí agora, Legal. ano que vem, vou entrar numa banda de bossa nova para começar já a cantar em barzinhos, enfim. Que Legal. A bacana, que título legal. de curiosidade, quantas pessoas tem na tua cidade? Qual é a população dela? 210 mil habitantes. Hum, é um pouco maior. Eu perguntei porque para ter grupo de cego não é qualquer cidade que Exato, consegue juntar cegos suficiente para criar. E exato. na minha cidade tem Uhum. bastante deficientes visuais. Legal, Sim. legal. E você consegue dar uma palhinha pra gente de alguma coisa? Mostrar um pouquinho da sua voz? Consigo. Então, por favor. Vamos até desativar o microfone aqui. Deixa eu pensar numa. Já sei. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment, I Legal. have embraced a level for you happiness, have for your love,
From this moment on. Tá bom, né? Aê! That's very good. Eu vou, Muito eu bem. vou aproveitar o gancho porque I speak in English e eu tô vendo que tu tem pelo menos um domínio legal Almeida? para tu ter uma pronúncia muito boa. Eu queria perguntar pra ti qual é o teu, se tu aprendeste, como é que tu aprendeu o inglês? Como é que foi o Isso. contato? Porque tua pronúncia é muito boa. Eu fiz ano passado um curso básico na Fundação Bolinha do Rio, aí de São Paulo. Aí eu aprendi o basicão. Uhum. Mas o teu básico tá muito bom, tua pronúncia é muito boa. Ai, que Parabéns, bom. viu? Tá bem legal mesmo. Opa, desculpa, Tá eu voltei. leve. Eu tava só desativando o Original Sound aqui porque a minha conexão na internet está um pouco baixa. Mas que bacana! Você tem um timbre de voz bem diferente. O que eu acho legal da música é que ela é capaz de mudar o timbre das pessoas. Né? Tipo, você falando, você tem uma voz diferente de quando você canta. Né? E isso é Sim, legal. Isso é legal. Não É sei se você verdade. já Uhum. percebeu isso. já percebi. Tem uma cantora sueca, o nome dela é Nina Persson, que ela falando, ela tem uma voz super hiper fechada, uma voz super hiper grave, e quando ela canta a voz dela abre totalmente e fica bem levinha, né? Ela até canta numa banda chamada The Cardigans. É isso mesmo, Almeida? The Cardigans? The Cardigans. Tá certo, tá certa a Legal. pronúncia. Mas que bacana. E como que surgiu o convite da Bossa Nova? É você que está organizando ou não? Ou te chamaram, exatamente. Não, não, meu professor ele falou: eu tenho um colega que está montando uma banda de bossa nova, ele está procurando uma vocalista, né? Você quer participar? Eu falei: eu quero sim. Aí ele me chamou, ele mandou 2 músicas já para mim começar a ensaiar, para ano que Uhum. vem já começar a ensaiar todo mundo junto e ver se dá certo. Legal. E tu canta só em inglês e em português ou tu canta em espanhol, por exemplo, também? Aproveitando que nós estava nessa área de idioma. Exato. Só inglês e português, mas ele tá querendo que eu comece a ensaiar uma em espanhol também. Eu tô meio Ah, relutante, legal. É legal, poxa, é legal. E música e idioma são duas coisas que é bem legal porque música é muito sinestesia, né? Você sente o que você está cantando. E quando você começa a cantar em outros idiomas, legal, além de cantar e sentir a música, legal que você aprende outro idioma também, né? sim. Legal. E hoje você tá na faculdade? Já você fez faculdade? Como é que tá a Bianca nessa no acadêmico, assim, vamos dizer? Não, faculdade, eu na verdade eu nunca fiz. Eu saí da escola, né, com 17 anos, eu já entrei trabalhar e aí eu deixei a faculdade para trás. Aí eu saí Uhum. do serviço para estar no atletismo e acabei nem fazendo. Entendi, mas você hoje tem quantos anos, que mal te pergunte? Sei que não é uma pergunta que se faça para uma dama, mas Meu Deus. Eu nem sei. 20 e? Sei. Ah, legal. Tá na mesma faixa etária. O Almeida tá com Ah, quantos, tá na Almeida? nossa faixa etária. Eu tô 23 com. mais um? É, Almeida 23 tá mais com 25, 23 mais exatamente. um e eu tô com 25. Legal, legal. Bacana. Nossa, E. então eu sou mais velha. Não, você é a mais experiente, vai. Você veio antes. A idade é relativa. A idade é relativa, tá na cabeça, né? É, A Como leve é um diria o ganho. Chaves, existem velhos de, como é que é, 40 e poucos anos. Então, não, como é que é? Existem jovens de 80 e poucos anos e também velhos de apenas 26. Rapaz, eu custei pra lembrar, hein? Exatamente. Vou fazer uma pergunta pra ti, então, saindo totalmente do foco, que é pra, Claro. pra pegar desprevenida mesmo. Como é que foi pra ti a primeira experiência com o talkback, por exemplo? Porque pra quem enxerga, eu imagino que sair de um mundo pro outro, digamos assim, é uma experiência bem diferente. Como é que foi pra ti? então, no começo, nossa, eu confesso que foi muito difícil. Nossa, eu me estressava com o celular, eu não consigo mexer. Eu já Sim. taquei o celular longe, mas aí com o tempo eu falei, não, calma, vamos ir devagar, tá? Respira.
Aí agora eu já acostumei já. Legal. E você pensa em no computador daqui a um tempo, sei lá, aprender a utilizar um NVDA, algum leitor de telas no computador? Ou você acha que com Sim, resquício de visão você continua. Porque tem não, eu uma. penso, Uhum. Pode falar. então, eu penso assim, né? Tanto que eu conheci uma senhora aqui na minha cidade que ela dá esse curso de NVDA. Aí ela falou, se você quiser eu te ensino e tal. Aí ela disse que vai um dia passar aqui em casa pra me dar umas aulinhas. Não, é legal. No Bacana. NVDA eu comecei a mexer com o computador, eu tinha 13 anos. Então já se vão aí 12 anos já de internet. E, óbvio, quando eu comecei a mexer no computador, eu mexia no DOSBox e meio que ficava limitado. Mas a partir do momento que eu me decidi a sair, o primeiro leitor de telas que eu peguei foi o NVDA e tá comigo aí já há uns 11 anos já. Né? Nossa, eu NVDA não. usava muito Xbox quando eu era criança. Ah, quem nunca? Quem nunca? Pra Acho que jogar o foi. joguinho da porca. Ah, clássico. Sim, foi o start point pra todo mundo que mexe com. Letra repetida, bestinha? Não, o pior não é isso. O pior é que ele fala: letra repetida, bestinha." O seu Antônio falando no jogo da forca muito sarcástico. Maravilhoso. Ah, maravilhoso. Mas Bianca, você hoje tá nas redes sociais? Como é que é? Se alguém quiser te encontrar lá nas redes sociais, tem Instagram, Facebook, E YouTube? eu tenho o Instagram, né, que é onde eu tô mais ativa, é @Bianca Garcia Atleta, tudo junto. O Ó, Garcia Atleta já é emendado, Garcia Atleta. Uhum. bacana, bacana. Legal. E no YouTube, você não tá não? Não, no YouTube eu não tô. Legal. Podia, poxa, contar um pouquinho das suas histórias aí e tal. Você falou que já viajou também. Pra que lugares que você viajou? Sim, então, eu fui para Brasília, né, Uhum. Distrito Federal, Rio de Janeiro, capital. Já fui Legal. para o estado do Paraná, lá na cidade de Maringá também. E já fui para Dizem que é frio pra poxa lá, né? Priscila já foi lá. sim, e chove muito. Ah, eu tenho que ir pra essa cidade então. Adoro chuva. Chove! Maringá. Ela falou que já foi pra Maringá. A Priscila tá aqui do lado, só que ela não participa de podcastzinhos assim Ela como nos Notas abandonou. Pretas, sabe? Ah, Eu acho que é por Participa causa minha. não. Eu acho que é por causa minha que eu comecei a apresentar que ela se foi. Não, é ciúme, Almeida. É ciúme. Mas que legal. E você foi fazer o que nessas cidades, Bianca? eu fui Turismo ou foi por causa do próprio atletismo e Ou por das causa de atividades cantar? Então, eu fui competir o ciclismo nessas cidades, né? Uhum. Legal. E eu já fui para o Rio Grande do Norte, lá na cidade de Natal, os litorais lá, para passear também. Ah, aí foi passear num lugar muito interessante. É, legal. Rio Grande do Norte. Legal. E eu fiquei sabendo, isso daí não foi Passarinho. você que me falou, não foi o passarinho Bianca que me falou, foram outros passarinhos. Que você é uma fanática de Michael Jackson. E Como é que é essa história aí do Michael? Assim, venhamos e convenhamos, Michael é Michael, né? A pessoa que não admire Michael Jackson tem que Até mandar quem matar que não é muito bicho. ligado na música conhece, exatamente. eu me tornei fã dele, né? Olha, eu me tornei fã dele 2 meses antes dele falecer, lá em maio de 2019, 2009. Sim. E Aí, aí? nossa, tornei a louca do Michael. Aí eu lembro que ele faleceu e tal. Aí foi um mês antes do meu aniversário. Aí eu falei, mãe, eu Nossa. quero um presente do Michael. Ela veio, me deu o CD do Michael, a minha tia me deu 3 DVD do Michael, eu comecei a fazer Tá, a poxa. coleção. Hoje já tem uma coleçãozona lá de CD. Legal. Que legal. E qual que é a música do Michael que você mais gosta? Qual é que te representa? Ah. E, sim, eu gosto bastante, né? É Uhum. assim, bem conhecido. E gosto bastante, deixa eu ver, mais aqui. Thriller. Tá, tá, tá. Também. Só que, olha, por incrível que pareça, Thriller não é uma das minhas favoritas. Sim.
Eu prefiro outra, sabe? Mas pra mim a música do Michael que eu acho mais da hora, assim, eu acho que é a mais marcante, principalmente pra gente que é músico. Eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que é Billie Jean. É, Billie Jean. Uhum. Cara, essa música é fantástica, mas tem outras No músicas dele Brasil é também que Vem são a legais. Barão. E tem a época de Jackson 5 também, né? Sim, sim. É, ABC. Jackson 5, ABC One Two É, Three. Uhum. essa é legal, legal. Mas que bacana. E como que você veio se tornar fã? Porque eu imagino que até então você não era fã, mas o que fez você se tornar fã do Michael Jackson? Além do óbvio, né? Que ele canta muito, dança, cantava, né? Eu não acredito que ele morreu, mas tudo bem. Ele cantava muito, dançava muito e pá. E, ó, além do óbvio, o que fez, o que te chamou a atenção, assim? Então, eu na verdade conheci ele quando ele anunciou aquela turnê de This Is It, né? Que é a última que ele ia fazer. E aí ele fez o anúncio lá, aí eu lembro até hoje, eu era criança ainda, né? Acho que eu tava com 12 anos. Eu, mãe, né? Quem que é ele? Não conhecia. Ela falou, Michael Jackson. Aí eu lembro que eu tinha o meu computadorzinho aqui pra pesquisar. Aí eu comecei a gostar das músicas. Falei, nossa, muito da... Aí eu comecei a ver os videoclipes. Eu falei, gente, então... Aí já me tornei fã na hora. Eu comecei a Aí pesquisar já não largou tudo mais. assim, Sim. Dizem que as pessoas que enxergam que os videoclipes dele eram coisas de outro mundo, né? É, ele inovou. Inclusive, nós estávamos falando no começo do podcast sobre livros. Tem uma biografia dele escrita pelo Randy Traborelli, que é um livro muito bom, chama Michael Jackson, a biografia. Fica a recomendação para vocês dois e para você Se ela já para não ti leu, né? principalmente que gosta dele, é bem interessante o livro. Que legal. eu Ó, nunca li. Eu li 2 livros dele já, mas esse eu nunca cheguei a ler. o que impressionava no Michael Jackson, já que a gente está falando do rei, é que, veja bem, hoje em dia a maioria dos artistas pop, tá? Tipo, tô dizendo no geral mesmo, generalizando tudo. A maioria desses artistas, quando entram no estúdio, tem que mandar afinar a voz depois. Porque, né, tem a onda do pop, que tem que ser tudo milimetricamente ajustado, tem que ser tudo afinado artificialmente, porque é a onda do mercado. E o Michael Jackson, ele é de uma época que não existia gravação digital. Tá, depois até veio a existir e tal, mas era tudo analógico. E o Michael Jackson ele era extremamente afinado. Ele era extremamente afinado. Tanto é que ele é o tipo de cantor, por exemplo, hoje em dia quando a gente pede pro cantor fazer dobra, ou seja, cantar a mesma coisa 2 vezes, geralmente se ele fizer só uma dobra, não fica legal, tem que fazer 3 ou 4. O Michael Jackson com uma resolvia. Ele fazia os back vocals das músicas Ele dele. tinha um domínio muito grande da voz dele. Ele Ele sabia dominava como fazer a geral, voz cara. dele trabalhar para ele e não o contrário. Exato, exato. E tem uns Open Project na internet do Michael Jackson que a gente consegue ver a gravação no original. Cara, ele era muito expressivo, ele cantava batendo o pé. Tinha algumas E frases que ele ia fazer que ele batia a mão junto, e isso é que dá ela esse diferencial. assim, Sim, ela tá toda emocionada. Legal, cara. Olha, eu não sou fã nesse nível, mas eu sou fã de uma banda chamada Maná, que eu conheço basicamente tudo dos caras. Então eu entendo o sentimento que você tem, né? Mas, poxa, Bianca, que legal. A gente agradece muitíssimo a sua presença aqui no Notas Pretas Podcast, tá? Sua disponibilidade. A gente ia gravar amanhã, no caso que seria na terça-feira, né? A gente tá gravando na segunda. Mas como ela tem treino, então a gente optou por gravar hoje mesmo. Mas realmente obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Quando quiser voltar para anunciar aí a sua turnê de Bossa Nova, Notas Pretas está de Exatamente. portas abertas. agradeço eu pela oportunidade de estar participando do podcast com vocês e muito grata pelo convite. Isso aí, vamos fazer um bate-volta? Rapidão para Um encerrar? clássico. Clássico, não pode ter podcast se não tiver bate-volta. Bianca, deixa eu ver uma pergunta bem cabulosa, tá? O que a Não, mas peraí, Bianca gosta de. explica pra ela como é que funciona Ah, primeiro, é entendeu? verdade. Não, explica você, já que você deu pitaco. Tá, então é o seguinte, cada um de nós vai falar algumas palavras e tu vai nos dizer
o que que aquilo significa pra ti. Exato. Ou o significado de tudo numa palavra ou uma frase que significa aquilo pra você. Um hobby seu. Cantar. Ah, nossa, Beleza. você me magoou agora. Um hobby cantar. Achei que cantar era uma paixão, pô. Tô brincando, tô brincando. Realmente. O que é amizade pra Bianca? Amizade é importante. Bacana. Uhum. Um lazer assim favorito. Se categoriza como um hobby também, mas é um lazer. Viajar. Viajar é bacana. Família. Família. É tudo. Boa. Legal. O que seria pra você um amor assim, uma paixão que você tenha? Todo mundo é apaixonado por alguma coisa. Pensativa, pensativa. Ah, são muitas coisas. Ó. Ah, já sei. Ah, Cachorro. falou com o Almeida agora. Vai, Almeida. Eu tenho 2 filhos caninos aqui. Eu Você é o tenho quatro. terceiro. Nossa. Ah, ganhou. Tá, então, o que é felicidade pra Bianca? Felicidade é estar com as pessoas que a gente gosta, que eu gosto. Bacana. Uhum. Caramba, eu tava com a palavra na ponta da língua agora. Sucesso. Sucesso pra você. O que é? Hum, hum. Pensativa. E você, por exemplo, em que sentido? Sucesso na sua Na sua forma vida em geral. mais. Na sua vida em geral. O que pra você fala assim, putz, O que mano, que, agora. o que que teria que acontecer para que tu se considerasse bem-sucedida? Exato. Chegar numa Olimpíada ou fazer um show profissional? Uhum. Legal. Ó, Posso fazer a última? claro. O que que é Deus pra Bianca? Deus, Deus é amor, Deus é o principal na minha vida. Massa demais. Uhum. Gente, sigam Bianca Garcia Atleta no Instagram. Eu acho que é a rede que você está mais ativa, né? E Bianca, novamente, muito obrigado. Almeida também, por estar com a gente aí. Valeu. Almeida, deixa suas redes aí também, pô. Eu nunca coloco na descrição, né? Tem que Você tem que atualizar colocar o canal. Kevin Almeida no YouTube. Esse ser aí, Animal. apresentador, esse projeto de apresentador tem que colocar na descrição. Esse cavalo. Ah, Kevin Almeida no YouTube e o Kevin Almeida no Twitter. tem que criar um Instagram também, pô. Postar umas fotos lá. Gente, Caleb Teixeira no YouTube e Caleb Teixeira Oficial. Caleb Teixeira Underline Oficial no. Acho que. Será que é Underline ainda? Underline fake. É, underline. Não, sério, não me lembro. Mas ó, sigam Notas Pretas, tá? Tem o Notas Pretas, Notas Na dúvida, Underline segue Pretas. Notas Pretas que Segue o tá Notas boa. Pretas que é melhor. Isso. E aí as nossas outras redes sociais. Cara, eu me esqueci do meu Instagram. Acho que é Caleb Teixeira Oficial. Meu Deus do céu. Não lembro. Sigam a Priscila. Segue todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, comentem, compartilha. E até o nosso próximo Notas Pretas com mais alguma pessoa muito mais interessante que eu e o Kevin. Beleza? É nóis. Valeu. Até a próxima. Eu Agora vamos achar o botão de finalizar.